Amados, antes de a gente meditar já no que a gente quer falar, eu quero pôr o chão dessa meditação. E a gente está em Gênesis capítulo 3. Nos versículos 7 até o 10. Gênesis capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E então coseram, costuraram, fizeram para si folhas de figueira e fizeram como que cintas, como que aventais. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde é que você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo, e eu me escondi. Agora vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 13. Nisto, vocês já acharam aí no computador aí de vocês, no celular? Nisto conhecemos que permanecemos nele. Existe uma feridor, uma maneira de eu saber, de eu reconhecer, de eu conhecer que estou nele, que eu estou sustentado, permanecido, que eu estou em Deus. E não somente que eu estou em Deus, mas também que Ele está em nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é sempre o penhor. A palavra de Deus vai dizer que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, não como julgador do mundo, não como condenador do mundo, mas como Salvador do mundo. E aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar aqui não é uma proclamação verbal, não é você aderir a um credo, não é você aderir a um dogma, é você ter coerência espiritual em relação a Deus, em relação a Jesus. Se eu ando em conformidade com o Espírito de Deus, se eu ando em conformidade com o Espírito do Cristo, se eu ando como Ele anda, se eu olho como Ele olha, se eu valorizo como Ele valoriza, se há coerência entre o Espírito que me habita e o Espírito que governa Jesus o Cristo. Confessar é andar na mesma direção, é ter o mesmo propósito, é estar adequado nesse sentido. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A coisa mais difícil para mim e para você hoje é se considerar amado por Deus. Existe em muitas pessoas que de alguma maneira
se declaram como cristãs, um pensamento que, quando você a interroga, dizendo a ela assim: você acha que Deus está decepcionado com você? A resposta que vem é sim. E por quê? Porque eu sou falho. Porque muitas vezes eu faço algo, eu vejo algo, eu ando de um jeito, que eu sei que de alguma forma desagrada a Deus. Mas a decepção é fruto de uma expectativa. Você só se decepciona com aquilo que você idealiza, projeta. Deus nos conhece. E a palavra de Deus vai dizer que Ele lembra que a gente é pó. Deus não está decepcionado com você. Deus só gostaria que você andasse pelo caminho que Ele lhe indica, porque o caminho que Ele lhe indica é vida. E porque Ele lhe ama. Ele diz assim: 2 caminhos estão postos diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele diz o quê? Escolhe, pois, a vida. Não é que Deus esperava que você não falhasse e você falhou. E aí Deus ficou chateadinho. Não, Ele te conhece. Ele só espera que você confie nele. Confie na palavra dele. Que você dê razão ao que ele diz, não para você ir para o céu, mas porque ele te ama. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Para quantas pessoas que você encontra na caminhada cristã e que você tem a nítida sensação que aquele Deus não pode amar? Que é um Deus meio psicopata, ele não tem afetos. Existe uma linha cristã que diz que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, e dane-se. É um Deus psicopata, ele não tem. Mandar para o inferno. Eu tenho andado, estava caminhando com um amigo meu esses dias, e eu tenho chegado à conclusão: a coisa mais difícil para um ser humano é ir para o inferno. Se depender isso aqui de Deus, você não vai. O cara, para ir para o inferno, ele tem que querer muito, ele tem que ter um coração muito duro. Dizer assim: eu não quero nada com Deus. E obstinado nesse posicionamento. E aí eu lembrei de um livro que eu li, e a questão era sobre o livro. E o livro era A Cabana. Alguém já leu A Cabana aqui? Não. E é interessante porque depois que A Cabana saiu, surgiu um monte de livros para combater a teologia da cabana, como se a cabana fosse um livro teológico. O cara não tem ele não está querendo postular um credo ali. Ele não está falando que Deus Pai é uma negra gorda, que Jesus é um árabe, ou que Sarayu, o Espírito Santo, é uma chinesa. Ele está usando figuras. Mas aí os protetores dos dogmas, os escribas de plantão, os fariseus, logo já veem maneiras de atacar. Mas aí eu falei de uma experiência que está lá narrada no livro, em que o pai da criança que foi violentada e morta está sendo conduzido, não sei por quem que é, se é pelo pai, acho que é o filho ou pelo Espírito Santo, eu não lembro. E ele se depara com uma caverna. E aí, aquele que o conduz diz: daqui para frente você precisa andar sozinho. Eu não vou com você. E ele entra e de repente ele se vê num salão enorme e tem uns tronos assim.
E ele fala: ai, cara, eu morri. Eu estou aqui num julgamento. Aí tem uma mulher sentada numa daqueles tronos e ela diz assim: não, é um julgamento, mas você não está sendo julgado. Você é quem vai julgar. E ele diz assim: mas eu não tenho condições de julgar. Ele falou assim: lógico que você tem condições de julgar. E fica essa guerra: tenho, não tenho, tenho, não tenho, tenho, não tenho. E aí uma hora aquela mulher diz assim: nem o cara que violentou e matou a sua filha? Daí ele grita: culpado. Daí ela diz assim: e o pai dele, que abusou dele? Aí ele diz: culpado. E aí ela vai nesse retrocesso até chegar em Adão. E ele diz: culpado. Daí ela fala assim: e Deus que criou Adão? Ele diz: é culpado também. E aí ela diz assim: ora, quem julga a Deus é capaz de julgar qualquer coisa. Você tem 4 filhos ainda, 3 vão para o céu, 1 vai para o inferno. E você precisa decidir quem vai. Três só podem ir para o céu. 1 vai ter que ir para o inferno. Ele fala: eu não posso fazer isso. São meus filhos. Não, você pode. Por que você não escolhe o seu filho mais velho? Ele tem te desobedecido. Ele tem sido desobediente. Mas eu não posso, ele é meu filho. E a sua filha? Por que você não manda ela? Ela tem questionado a sua autoridade. Manda ela. Não, mas eu não posso. Cara, você precisa mandar. É 3 para o céu e 1 para o inferno. Mas eu não posso. Aí ele grita assim: manda eu. Me manda para o inferno. E ela diz assim: opa, agora você está começando a pensar como Deus. Se para você é tão difícil mandar um filho para o inferno, por que você acha que para Deus é tão fácil assim? Porque o Deus da religião muitas vezes é um psicopata. Ele é alguém que não tem afetos. Ele é o Deus grego, o Deus que não se emociona. Mas o Deus das Escrituras não. É o Deus que chora, é o Deus que ira. E a gente está achando que Deus é esse postulado pelo nosso dogma, pela nossa tradição. Mas a identidade que nós lemos aqui é que Deus é amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Eu sou amado de Deus. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele é, nós também somos neste mundo. Deus é o quê? Nós devemos ser o quê? Amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Chega no meu consultório gente atormentada, apavorada. O medo tem essa condição, ele não te faz ver mais nada a não ser a sua ameaça. A sua vida, a sua energia, o seu foco é posto no desespero. E a situação pior, ela é antecipada, ainda que ela não seja nem de longe uma realidade. E você começa a viver aquilo que o medo traz como projeção de um mundo
onde Deus não é conhecido. O ambiente se torna um inferno, porque o inferno é esse lugar onde Deus não é cogitado, é a ausência de Deus. O ambiente vai se tornando esmagador, vai se tornando rancoroso, vai se tornando odiando, vai se tornando... É um sinal claro de que Deus lá não está. Não de que Deus em si não esteja, porque Deus é aquele que nós sabemos onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele habita num coração quebrantado, num espírito quebrantado. Ele tem o seu alto e sublime trono, mas Ele habita no coração de gente de verdade. Ele não habita geografias, Ele não habita lugares, Ele não pode habitar em lugares feitos pela mão do homem. Tem gente que às vezes está dentro daquilo que a gente convencionou chamar de igreja, atormentada. Porque Deus não está aqui, Deus não está cogitado dentro de mim. É esta subjetividade, essa internalidade que define o mundo à sua volta. Nós pregamos alguns domingos atrás, aqueles 4 leprosos, que estão em Samaria, sitiada por um exército, e a fome dentro da cidade é tão grande que uma mãe combinou com a outra de comer o próprio filho. Como que isso é possível? Medo. Medo de morrer. E aí elas comem num dia uma criança. Quando vai comer a criança da outra, a outra fala, não, pelo amor de Deus, não vai matar meu filho, não. E aí gera uma celeuma. E o rei rasga as vestes. E essa é a situação dessa cidade cercada, com medo do exército que está lá fora. Mas tem 4 leprosos que... Leprosos. Os caras estão na porta da cidade, um fala, vamos lá no acampamento dos filisteus? Aí fala, rapaz, se a gente for, a gente vai morrer. Mas ele fala, mas se a gente ficar aqui não vai morrer também? Se entrar também não morre? Mas vai que a gente vai lá e os caras dão um pão para nós, um negócio, sei lá. Se der, a gente fica de boa. Se matar, vamos para a glória. Só que quando eles chegam naquele lugar, não tem ninguém. O copo d'água está assim, ó. A câmera está ligada. O celular também. As luzes estão acesas. Eles olham, está ali o vinho, está o pão. Eles falam, rapaz, cadê esses povos? Parece que foi abduzido. Aí eles começam a comer um pão, beber um negócio, pegar um celular, esconder, E aí quando a gente vai ver o que aconteceu, aquele exército todo ouviu um barulho. Que pela região poderia ser um terremoto na Turquia, poderia ser um maremoto na Ásia, poderia ser um vulcão na África, poderia ser qualquer coisa. E aí eles dizem assim, o rei de Israel fechou um acordo com o rei Eteu, fechou um acordo com o rei do Egito, e agora eles uniram os 3 exércitos, e eles estão vindo contra nós. E eles, apavorados, saem correndo. Olha o que o medo faz a partir de um barulho. Olha que leitura que o cara faz. O cara consegue construir um acordo diplomático, um acordo de entrar numa guerra. Os caras conseguiram, alguém foi lá, alguém fez esse acordo, o cara topou, fechou, combinaram o preço, não só com esse, desceu mais para a fronteira sul lá, falou com o faraó topou. Juntaram o exército, armaram o exército, supriram o exército, deram a volta lá por cima e agora estão vindo aqui para pegar nós. Tudo isso em cima de um. E qual que era a realidade?
O povo morrendo de medo dentro de uma cidade sitiada. Medo. Medo. O medo interno, subjetivo, alterando a realidade fora de nós. O ambiente do medo é um ambiente onde Deus não é cogitado. E quando Deus é cogitado, Ele é cogitado como uma ameaça. É mais um para me amedrontar. O Tiago está querendo ser lido aqui, mas eu não quero ler o Tiago. No amor, não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Adão está emergido numa realidade de Deus, suprido e organizado por esta bondade de Deus. Mas de repente, ele fica cego para a dimensão de Deus. E cegar-se para a dimensão de Deus é abrir os olhos para si mesmo. Eu tenho aprendido e eu tenho analisado na minha vida. O dia bom, um dia que eu termino ele e falo assim, esse dia foi espetacular. É um dia que eu nem lembrei que existo. É um dia que eu não me preocupei comigo. É um dia que eu não sei nem de mim. Aquele dia que você fica, meu Deus, e se, é um enhaque esse dia. Adão está peladão, nem sabe que peladão está, mas pelado está, a mulher está pelada e ele está emergido naquela realidade. Mas à medida que os olhos dele se abrem para ele, se fecham para reconhecer a Deus. À medida que você é o centro da sua vida, você não tem olhos mais para nada. À medida que você passou a ser o seu cenário, que você abre a janela da vida e o sol que nasce é você, quão trevas é a sua vida. É um sol negro que se erege. O texto vai dizer que ele abre os olhos e ele percebe que está nu. E aí a gente começa a se preocupar em dar jeito com a própria vida. O que eu vou fazer? Ideia genial, vamos cobrir a genitália. Vamos fazer uma tanga. Vamos nos melhorar. Vamos tentar nos tornar mais aceitáveis. Vamos nos tornar falsos. Vamos nos tornar fakes. Vamos viver agora das improvisações. Vamos fazer, é igual um puxadinho. Vai colocando um negocinho aqui, outro ali. É isso que a religião lhe propõe. É o tempo inteiro que a religião está lhe propondo. Tangas. Faça tangas. Porque afinal de contas, Deus vai te pegar. Se Ele te ver pelado, Ele vai arrebentar com você. Deus não é um cara para você confiar. Deus depende de você. Deus depende da sua resposta. Deus depende do que você desempenha. Se Ele aferir como positivo, Ele te salva. Se Ele aferir como negativo, Ele te põe na perdição. De tal forma que o Salvador seu é você mesmo. Deus só é este executivo da salvação. Deus é aquele que afere a sua vida. E diz, não gostei, tchau. Mas o Deus do Evangelho é o Deus que sabe de tudo isso, que conhece toda essa realidade, que sabe que criar alguém com vontade, alguém pessoal,
e que, portanto, é criatura, e que, portanto, não é criador, e não sendo criador, é criatura e criatura tem limites, é gerar a possibilidade do erro. Não importa. Existe amor aqui para cobrir uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E eu vou pagar pelo seu erro, e eu vou te trazer de volta, e você vai se perceber amado. Mas eu não vou fazer algo. O que você não vai fazer? Eu não vou me diluir enquanto o que eu sou, Deus diz. Eu não vou deixar de ser amor. É impossível. É impossível até para mim. É impossível porque não há liberdades em questões ontológicas. O amor não pode ser ódio, porque é amor. Do mesmo jeito que Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não vou me diluir. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Por quê? O amor aprisiona? Não, o amor liberta. O amor liberta. Tem gente que às vezes chega tão apavorado, com medo de a mulher lhe trair, ou com medo de o marido lhe trair, que ele já transformou a vida no inferno. Deixa o seu marido te trair, filho. Você vai descobrir logo, logo. Deixa a sua mulher te trair, você vai descobrir logo, logo. Depois você vê o que você faz. Mas não transforme a sua vida no inferno tentando não permitir que isso aconteça. Porque não é assim que Jesus agiu, não é assim que Deus agiu. Porque o amor não age assim, o amor libera. De todas as árvores dos jardins comerás livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você não tem competência para isso, tem mais essa. Você não pode ser Deus. E Deus, sendo Deus, não fez assim. Deus falou, eu não vou me diluir no que eu sou. O amor liberta. Mas eu quero te dar a seguinte consciência. Não come daquela árvore, porque se você comer, você morre. É eu que te mato? É você quem morre. É o caminho que você escolheu. Mas eu não quero esse caminho para você. Por quê? Porque eu lhe amo. O mandamento é o amor. Tudo que Deus diz, faz e é fruto do que Ele é. É fruto do fato de que Ele é amor. Mas olha para este ser. Este ser se torna um flagrante. Não consegue mais reconhecer a identidade daquele que o cria e que o cercou de bondade o tempo todo e que na viração do dia ia lá para bater papo com ele. Ele não consegue entender mais, reconhecer mais em tudo isso. O amor de Deus, ele só consegue olhar para si e se achar em falta. E se ver como Deus da própria vida, como o Salvador, o sustentador da própria existência. De tal forma que ele, um Deus pequeno, tem medo agora de um Deus que é maior do que ele. Porque ele não conhece mais esse caráter. E quando você está diante de um poder que você desconhece o caráter, você tem medo. E aí, Deus aparece e diz assim, Adão, cadê você? Essa é a situação de todo ser humano amedrontado e com um olhar fixo em si. É alguém que não sabe de si, não sabe quem é, não sabe que é um amado. Se vê como alguém que tem que dar conta da própria vida, que vê nos outros inimigos, que vê na vida ameaças, que vê em tudo uma razão para se preocupar.
para se proteger. Que fez da vida um jungle fight, é um lugar, é uma selva onde eu tenho que lutar com todo mundo, para ver se lá no final eu sobrevivo. Como se vida cristã fosse, ufa, escapei. E vida cristã é vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O cara começa a viver essa ideia de matar um leão por dia. E Deus é mais um prato que eu tenho que equilibrar. É como que eu me escondo. Eu vou ficar nessa árvore, tem a outra árvore ali, meter a tanga aqui, vou colocar a culpa na mulher aqui, vou colocar a culpa no marido ali, vou colocar a culpa em Deus acolá. É a mulher que tu me destes, é a cobra, enfim. É o Senhor que fez tudo, é igual o cara do livro. O Senhor que fez Adão. Dá para entender, queridos, o que é essa estrutura de medo? E o medo é essa realidade interna e subjetiva que vai definindo a minha história fora de mim. Que começa a definir o meu trabalho, que começa a definir as minhas relações. Pensa num relacionamento onde você está o tempo inteiro armado. Pense em alguém que você vai conhecer e que ela está assim para você. Ó. Que relacionamento é possível? O cara entra numa empresa, ele já entra assim, se esses caras não fizer tudo certinho, eu vou entrar com o processo deles no final aqui do negócio. Imagine como que vai ser esse ambiente de trabalho. O cara começa um namoro e ele sai da casa da menina, ele pega o carro e dá uma volta no quarteirão assim, para ver se depois que ele saiu ninguém chegou. Imagine como vai ser esse namoro. Pensa, gente, que mundo é esse? Deus é amor. Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele vai dizer, João vai dizer deste Espírito, daqueles que têm um Espírito com Deus e que andam no confessionário de Jesus, ou seja, no sentido em que Jesus anda. Deus é amor e tal como Deus é, vocês são no mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Eu tenho um medo de morrer queimado, seria para mim pavoroso. Mas se for esse tipo de morte que glorifica o Senhor, que seja. É só uma casca que me habita, ou que eu habito, melhor dizendo. Eu não sou essa realidade. Isso aqui é só a minha morada provisória, é o meu puxadinho. Eu sou uma realidade interna, espiritual, que tem um espírito com Deus, e que está conectado a Deus, e que sabe de Deus, e que sabe que Deus é amor, e que sabe que é amado de Deus, e que, portanto, nada que aconteça do lado de fora pode falar de mim. O que fala de mim é aquela boca maravilhosa que, quando fala, só fala amor, porque é amor. E que diz assim: tu és meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento, prazer. Porque eu estou unido a Jesus, e foi isso que ele disse a Jesus, e eu estou unido a Jesus em tudo. Em sua morte, em sua ressurreição, em seu aprisionamento, em seu julgamento injusto, no meu caso, justo, em sua condenação ao inferno. Eu já fui para o inferno, já fui e já saí,
Porque quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquilo que poderia te ameaçar, te aprisionar, ele cativou isso. Ele fez disso uma prisão para essa prisão. E distribuiu dons aos homens. E um dos dons que ele deu é o dom da fé, é o dom da salvação. Eu já fui julgado, já fui condenado, já fui morto, já fui para o inferno. Mas como o inferno não pôde reter aquele que venceu a morte, o inferno, o pecado, a carne, o mundo, e ele saiu, eu saí grudado nele. E eu fui ressuscitado com ele. E não só ressuscitado, a palavra de Deus nos garante que hoje eu sou um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo, e que eu fui assunto aos céus, e que hoje eu estou, eu não estarei amanhã, assentado nas regiões celestiais, à destra do Pai nas alturas. Eu estou. Todo aquele que crê está. Essa semana passada foi uma semana de muitos medos para mim. Eu tive 3 dias de medo. E eu falei assim, Senhor, está errado isso. E a única coisa que eu via era eu olhando para mim mesmo. E me percebendo em falta. Mas isso é uma mentira concreta. É uma mentira visível. Mas eu sou chamado a andar por aquilo que eu não vejo. Pela fé. Pela palavra. Fé tem uma relação com o que Deus diz. E assumir esta realidade de fé aqui, agora. Deus, em Ti eu estou seguro. No Teu amor eu estou protegido. Tu és a minha vida. E aí sabe o que começou a sobrar? Espaço para olhar para o lado. Porque, irmãos, ninguém ama a Deus dizendo eu te amo na igreja. Ninguém ama a Deus dizendo assim, oh Deus, eu te amo, eu estou aqui cantando para o Senhor. Você ama a Deus amando esse cara aqui, ó. Os caras falam que o poeta disse que país é esse porque não tinha encontrado o Mantovani ainda. Senão teria dito que nariz é este. Que nariz é este. Não, mostra, dá um zoom. E é o que o texto de João está dizendo. Como é que você quer dizer que ama a Deus se a única coisa com quem você se importa é com você mesmo? E o outro só é importante para você se estiver lhe fornecendo algo importante. Não. A palavra de Deus vai dizer que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E quem é o seu irmão? Quem é o seu próximo? Whatever. Quem está na sua geografia. Amar. Ele falou, cara, eu estava com uma fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando? Quando vocês fizeram isso entre vocês. Amar a Deus é olhar para além de si, é olhar para o lado. Amar a Deus é estar seguro. O Evangelho é esse convite. O Evangelho é esse chamado ao descanso. A religião é essa estrutura cansada, aprisionante, amedrontada. Pecadores na mão de um Deus irado. É o nome de uma pregação famosa.
É o céu do medo, o céu dos amedrontados. Quem que veio parar nesse céu? Todo aquele que tiver com medo, não fizer nada lá de medo, conseguiram chegar aqui. Não. O céu é um lugar de gente que se deparou com um amor inexplicável. Lembre-se que na semana passada, Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Por que ele vai à noite? Por medo. Medo do quê? De ser visto, reconhecido com Jesus. De ser identificado com Jesus. Quantas coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã, tem sido produzido pelo seu medo e não pelo amor de Deus? Tem sido produzido pela sua religião e não pelo Evangelho de Deus? Quanto você tem tomado a sua própria visão? Quanto você só enxerga você? Quanto você tem sido incapaz de olhar para o lado como um ato de amor? Porque tem gente que dá pão para o mendigo, mas ele não está olhando para o mendigo. Ele dá pão para o mendigo para se proteger. Tem gente que dá dízimo assim. Tem gente que dá dízimo para poder se livrar do gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador. Enquanto que a palavra de Deus fala que você pode dar o seu corpo até para ser queimado, ou todos os seus bens aos pobres. Que se não for amor, isso de nada aproveita. Nós falamos na semana passada da nossa necessidade de vida. E vida em Deus é uma vida aberta ao amor. Vida em Deus é uma vida... O medo tem uma função muito interessante. Ele deve ser um bom cão de guarda na sua vida. Sabe, você está lá dormindo, de repente aquele seu cachorro, um bom cão de guarda, que nunca fala nada, está sempre quietinho ali, mas quando late você fala, tem coisa? Aí você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. É só para você ficar esperto. Agora, se você pega esse cachorro e diz assim, cachorro, o que eu faço da minha vida? Está errado. Se o medo sai da condição de um cachorro de guarda e passa a ser o seu conselheiro, o meio pelo qual você define a sua história, está errado. O amor lança fora todo medo. E no perfeito amor não há medo. E Deus é amor. E a pergunta que eu faço: você é um amado? Você é uma amada? Porque hoje essa oportunidade está aqui dada a você, de pertencer ao rol dos amados, daqueles que agora têm a condição de amar, de como é Deus, amor, ser amor no mundo. E esse amor começar a permear as suas relações, a permear a sua entrega, a você estar liberado, livre, de antemão, porque você não tem mais que salvar a própria vida. Você tem só fazer da vida uma doação. Ontem, aliás, sábado sim, sábado não. Ontem foi o primeiro sábado aqui na Gleba Palhano, ali no Legacy, que a gente começou um encontro com adolescentes. Aí quem quiser, os pais quiserem mandar os adolescentes para lá, tá? Todos sábados, às 19 até às 8 horas. E aí estava eu, Cacá, a Cauana, estava o Rode. E aí estava lá alguns adolescentes e uns jovens. Era um sabadão. Nós fomos para lá. E na hora que saiu, eu e o Rode dentro do carro, eu falei assim, cara, a gente não tem noção do privilégio que é estar aqui.
compartilhando a vida. Amando. Eu não me suporto quando eu fico olhando para mim. Não me suporto. Meu dia azeda. Fica bom quando eu vejo aquele botãozão vermelho assim e eu dou uma apertada nele, né? Eu não posso falar porque senão escandaliza um bando de crente, então eu não quero falar. Terça-feira eu conto. Quem vier destruindo eu falo. Porque a minha vida está guardada em Deus. Então, amados, o Evangelho não é um lugar do medo. Eu atendendo uma paciente desesperada, que eu estou vendo, tem horário, e aí está acontecendo alguma coisa. Chego lá, vamos atender no sábado de manhã. É uma cadeia que a pessoa se mete com medo da vida, tentando se proteger, vira um bichinho acuado. E aí você fala, ela diz, o que eu faço? Eu digo assim, que tal o oposto? Que tal ao invés de bater tanto, dar a outra face? Ah, você está maluco? É doideira mesmo. O Evangelho é loucura. Que tal ao invés de tentar salvar a sua vida, mergulhar na morte? Não, você está maluco? Não, rapaz. Deus ressuscita a gente. A gente já passou da morte para a vida. Que tal, ao invés de salvar a própria vida, você não a entrega por amor? Vamos ver se o fruto é diferente. Porque semeando o que você está semeando, não tem como colher outra coisa. Sendo governado pelo seu medo, pelo seu senso de autoproteção, não tem como não fazer inimigos. Não tem como não viver acuado. Você já morreu e já ressuscitou, relaxa. Vamos agora. Se tem um bicho que eu acho massa, é o urubu. As más línguas dirão que é porque eu sou flamenguista. Mas às vezes eu fico olhando o urubu, cara, e eu fico com uma certa inveja dele, assim. Primeiro, porque assim, o bicho voa alto pra caramba. Segundo, que ele nem bate asa para voar, já reparou? Ele só vai pegando umas térmicas, assim, ele vai. E ele não faz nada da vida, ele fica ali, curtindo o negócio. E sabe o que é o mais interessante? É que se tudo der errado, aí é que deu certo para ele. Não é verdade? Não é verdade, Bíblia? Ele só vai descer e falar, eita, que banquete. Deu tudo errado, está tudo certo para mim. A vida fica livre, amados. A vida passa por olhar pelo irmão.